Fala, meu nobre, se você não me conhece, eu sou o Kaiser e o capítulo 318 de Blue Lock acabou de ter suas prévias vazadas. Antes da gente começar o vídeo, eu só peço que você deixe o like e se inscreva caso não seja inscrito, que a gente traz todo o material de Blue Lock que tá saindo em primeira mão aqui pra vocês. Também aqui na descrição tem o link do Discord e o Twitter do canal, onde a gente posta os spoilers. Agora, sem mais enrolação, bora pras prévias. Prévia do capítulo 318 de Blue Lock. Tanto no ataque quanto na defesa, eles assumem o controle da partida. O Japão vai para o intervalo na liderança. Rapaziada, sobre essas prévias eu tive alguns pensamentos que agora eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu imagino é que em campo os personagens vão estar saindo dele e indo pro vestiário. E em principal a gente vai ver o Kuzo chegando no Onazi falando que nada tá dando certo e a gente vai ir direto pro vestiário nigeriano e ter uma conversa entre os personagens. Eu acredito que provavelmente o Kuzo vai conversar com todos os personagens principais, os 4 principais ali, né, tirando ele, e vai falar para eles seguirem um estilo mais focado como o Blue Lock faz, sendo mais egoístas e não dependendo tanto do Onazi. E muito provavelmente a gente vai ter talvez até uma birrinha do Onazi, porque ele não gosta de estar sozinho, e muito provavelmente ele só se tornou um jogador de futebol por causa dos amigos dele, dado que a gente viu o flashback no último capítulo. Eu também acredito que esse é um ótimo momento, basicamente um momento perfeito para a gente ter mais algum aprofundamento no flashback e quando voltar para o segundo tempo a gente não ter mais aprofundamento na Nigéria, não ter mais flashbacks, já que o Kaneshiro ele quer realmente acelerar essa partida. Então a gente pode ter mais algum vislumbre de alguma coisa e talvez a gente tenha até a confirmação se o Onazi ele é ou não um New Gen. Porque tem isso, se vocês viram o meu último vídeo dos spoilers, eu falei que tinha muita gente falando no Twitter que possivelmente ele seria um New Gen. Dado que lá tava Nigéria, New Generation e tinha todo aquele lance e tal. Aí algumas pessoas estavam falando que muito provavelmente não estava falando da Nigéria em si, estava falando do próprio Onazi, dado que foi dado até um apelido para ele, né, o Luminoso. Possa ser também que a gente acabe tendo algumas substituições por base do time da Nigéria e do Japão. Eu já venho cantando essa bola já faz um tempo, mas muito provavelmente se o Onazi não for o New Gen nigeriano, pode ser que ainda exista um New Gen que não ia jogar contra o Japão, porque ele acreditava que o Japão era um time fraco, dado que agora o próprio Kuzo disse que o Japão é o time mais forte que eles já enfrentaram, muito provavelmente a gente tenha o Kuzo pedindo para o técnico colocar o New Gen ou algo assim, e que eles não iam depender mais só do Onazi para fazer as coisas. Essa parte da teoria eu acho difícil, até porque a gente tem, quando tem a comemoração mostrando que a Nigéria ganhou, foi a campeã dos países africanos, a gente tem só o Onazi, o Belo e o Obo. A gente não tem nem o Kuzo nesse flashback que eles estão pulando ali. Então pode ser que se tem um New Gen, ou eles estão segurando ele realmente, ou ele não existe. Talvez tenha algum outro atacante forte, porque pelo que a gente viu, só o Onazi ele é o atacante principal e todas as bolas param no pé dele. Se eles jogarem de uma forma mais ofensiva, como o Blue Lock, muito provavelmente eles abram margem para marcar mais gols, dado que o Blue Lock aparentemente sabe é que todas as bolas vão parar no pé do Onazi, e se eles conseguirem segurar o Onazi ou ficar de certa forma de barreira, o Onazi não vai conseguir marcar. Eu acredito também que pode ser que o técnico troque algum do quarteto. Ele tire algum personagem desse quarteto e a gente tem uma quebra que faça o Onazi ficar muito puto com o Japão por ter trocado ele. E se fosse chutar para alguém sair, eu diria que seria o Oboa. Por mais que o Belo participou menos em campo, ele já fez alguns dribles, conseguiu tirar a bola do Bashira, então ele tem algumas coisas que ele fez. Já o Oboa, todas as trocas que ele fez, eu acho que ele só ganhou uma, e a outra ele perdeu pro Rin, e se eu não me engano ele perdeu mais uma, eu não tô lembrado direito, eu tenho que rever os capítulos, mas eu acho que ele perdeu mais do que fez. Então talvez troquem o Oboa e por aí vai. O outro ponto é que a gente vai ter que ter um aprofundamento na psique deles, de como eles querem superar o Blue Lock, e se a gente tiver uma quebra dessa família deles, desse quarteto, vai ser mais forte ainda esse pensamento. E por último, eu acho que nas últimas 5 páginas, por aí 10 páginas, a gente vai ver o vestiário japonês. E também acredito que role algumas substituições, ok? Até porque a gente sabe que substituir personagens é muito importante para que a gente já consiga pelo menos os 23 jogadores serem apresentados os flashbacks em todas as partidas.
E também, se for para apresentar algum flashback ou algo do tipo, vai ter que ser em algum dos personagens que já teve o flashback mostrado, obviamente. Então, os que podem ser trocados, eu imagino que seja o Nico, o Hel, o Bashira, o Wario. O Gagamaru não faz sentido ele ter sido trocado, até porque tudo que ele fez foi defender uma bola, o resto ele passou o jogo inteiro sentado, porque basicamente a Nigéria não conseguia chegar dentro da área do Japão. Então, eu acredito que algum desses personagens possa ser trocado para que a gente tenha mais algum aprofundamento de um ou outro ali. A gente tem que ver também como é que os personagens estão pós 45 minutos de jogo, porque na Liga Não Egoísta o limite era a partir do momento que o time fez 3 gols, GG. Então não tinha primeiro tempo e segundo tempo. E talvez, chutando muito alto, uma coisa que eu gostaria muito de ver é uma conversa entre o time que está ganhando com o ego para eles prepararem a nova estratégia para continuar destruindo, né? Para melhorar a estratégia agora que eles já viram a Nigéria de fato em campo, o ego pegar ali e falar, ó, vou trocar esse por causa disso, disso e disso, ó, a Nigéria vai vir mais bolada nesse canto provavelmente, então vamos trocar esses caras, porque na minha visão, pelo menos a gente tem que ter, se o Kaneshiro colocou o Rin, o Izagi e também o Karazo, a gente vai ter que ter o aprofundamento desses personagens, em principal também o Oliver, então muito provavelmente a gente ainda vai ter alguns ataques da Nigéria, muito provavelmente nesse segundo tempo ela volte mais forte, entendeu? Talvez de alguma forma mais agressivo. Se Deus quiser, eles vão trocar esse goleiro, porque, porra, goleiro gordo é foda. Mas eu acredito que seja isso. Me diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse próximo capítulo. O que você acha da ideia da gente ter um foco nos vestiários, agora que vai ter a pausa. E talvez também, agora parando pra pensar, a gente possa ver um pouco de como está rolando as outras partidas que estão acontecendo nos outros grupos. Muito provavelmente a gente possa ver como é que acabou o primeiro tempo da Inglaterra contra a França. Isso seria bem interessante, porque já daria um pouquinho do gostinho de quem vai ser o grande mais forte para ser enfrentado. Se vai ser realmente a França ou se a Inglaterra de fato vai ser o monstro que a gente está esperando que vai ser. Porque a gente tem que pensar, o Kaneshiro não vai deixar literalmente o berço do futebol sem ser uma das ligas mais poderosas. Não só ligas, né? Um time grande e poderoso. Até porque, pô, a gente tem o Chris, que é realmente muito forte, ele é o segundo melhor do mundo e vem justamente desse país. A França não fica atrás, obviamente, porque o não é francês, né? Ele é o top 1 do mundo. Mas ainda assim, eu tô ansioso para saber se a Inglaterra realmente vai ser pegada. Até porque a gente já conhece algumas pessoas da Inglaterra, né? Tem o Ag, provavelmente alguns do Manshine vão se repetir, né? Lembrando, rapaziada, que a gente ainda tem que ver o flashback do Rin, do Izagi, do Karazo, do Aiko, e eu não acho que isso é à toa. Eu acredito que, pelo foco que esses 3 personagens tiveram na visão do Kuzo, eu acredito que eles vão ser um combo perfeito para fazer o último gol. Um passe do Aiko pro Karazo indo em direção ao Izagi e o Izagi completando, ou talvez o Rin conseguindo roubar o gol do Izagi. Mas bem, é isso. Deixa seu comentário aí. Mas se liga que aqui em cima eu vou deixar a nossa dublagem do último capítulo e aqui embaixo eu vou deixar a dublagem de todo o arco de treinamento para a Copa do Mundo Sub-20. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e comentar. Muito obrigado pela sua visualização e falou!